Capítulo 14. Boa noite, Frei Almir. Então, vamos... Você quer cantar para iniciar, Antonieta? O seu áudio está fechado. Vai ser no capítulo 14? Eu já estou abrindo a... Isto, vai ser... Nós vamos pegar só os últimos versículos do capítulo 13. Sim, está aberto já. Prepara para a paixão, e vamos estudar o 14 e 15. Tá certo? Que é a paixão segundo São Marcos. Uhum. Podemos, então? Ótimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, Senhor, a vossa graça, para que, penetrando cada vez mais nas vossas escrituras, quer dizer, que nos dais a transmitir a revelação, faça de nós verdadeiros cumpridores da mesma e testemunhas da sua paixão, morte e ressurreição. Vamos ler o capítulo, então, 13, versículos 33 ao 37. Porque eles nos preparam para o capítulo da paixão, morte e ressurreição. Atenção e vigiai, pois não sabeis quando será o momento. Será como um homem que partiu de viagem, deixou sua casa, deu autoridade a seus servos, distribuiu a cada um sua responsabilidade e ao porteiro ordenou que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa voltará. À tarde, à meia-noite, ao canto do galo ou de manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. E o que eu vos digo, digo a todos, vigiai. Então, esta perícope está nos preparando a vigilância. E esta vigilância é para justamente vivenciar cada passo da paixão do Senhor. Esse versículo 35 que diz: vigiai, portanto, porque não sabeis quando o Senhor da casa voltará. À tarde, à meia-noite, ao canto do galo ou de manhã. Então, 4, digamos assim, momentos. O que aconteceu à tarde? Digamos que o início da ceia eucarística. O que aconteceu à meia-noite? Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras e, digamos, o momento da sua prisão. O que aconteceu ao cantar do galo foi a negação de Pedro. Algumas traduzem, ao invés de o cantar do galo, colocam de madrugada, mas o cantar do galo é melhor porque lembra o galo que canta quando Pedro o nega. E o que aconteceu de manhã foi quando Jesus foi levado a Pilatos. Significa que a vigilância é o momento de observar como aconteceu cada momento da entrega de Jesus até a sua ressurreição. Por isso, o capítulo 14 começará. Nós iremos fazer a leitura e o comentário ao mesmo tempo. A Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois, e os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam como prender Jesus por meio de um ardil para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Então, o relato da paixão, quer dizer, o capítulo, pelo menos 14 de Marcos, quer mostrar que existe um plano de acabar com a vida de Jesus. Porém, eles pensaram, vamos esperar passar as festas, quer dizer, por quê? Tinham medo que a multidão pudesse debandar para o lado de Jesus e eles não tivessem êxito. Então, a decisão é, depois da Páscoa, vamos dar um fim para ele. Mas
próprio Jesus é quem decide o momento em que ele se entrega livremente. É interessante comparar na paixão, segundo cada evangelista, quer dizer, Marcos é o mais dramático dos evangelistas. É aquele que vai dar a ênfase justamente no drama da paixão. E João, por exemplo, ele vai dar uma ênfase na glorificação. Tanto que em João é a glorificação. Não poderia nem chamar de paixão. Em João não temos uma agonia no Horto das Oliveiras. Quer dizer, para mostrar que é Jesus, só para termos uma noção, vamos ver daqui a pouco, quer dizer, mas não é segundo Marcos, porque está falando segundo João, para a gente entender justamente os pormenores. Quando Jesus é preso no Evangelho de Marcos, que vamos ver daqui a pouco, nos outros, Judas vem, dá um sinal, dá um beijo em Jesus, para que Jesus seja pego e levado. No Evangelho de João, eles vão para um jardim. Ele diz, e nesse jardim estava Jesus com seus discípulos, e veio, digamos, a caravana dos guardas, Judas com eles. E Jesus pergunta, a quem procurais? Eles dizem, Jesus Nazareno, ele diz, sou eu. Eles se recuam, e Jesus pergunta de novo, a quem procurais? Jesus Nazareno. Jesus diz, eu já vos disse que sou eu. Quer dizer, é contraditório? Porque nos sinóticos, Judas, que leva os guardas, vai dar um sinal, quer dizer, aquele que eu beijar, quer dizer, num cumprimento, vocês o agarrem porque é ele. Quer dizer, no escuro, está ali um grupo de homens, aquele que eu beijar é aquele. Foco nele, porque no evangelho de livremente se entregou. Ele não foi preso porque Judas chegou o momento, pegou e ele não tinha como escapar. Então, João quer dizer, Jesus foi alguém que se entregou livremente. Então, por isso ele dá esse destaque. E na hora de carregar a cruz, quando nós vemos, por exemplo, o Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Claro, porque se não fosse assim, ele morreria antes. Mas no Evangelho de João, diz, o próprio Jesus carregava a sua cruz. Quer dizer, qual é o significado disso? Porque o evangelista João é simbólico, é dizer, digamos, embora necessitou de um apoio, quer dizer, alguém que carregasse a cruz, mas Jesus, ele abraçou a sua cruz, ele mesmo, quer dizer, não foi uma imposição sobre ele, foi algo que ele abraçou livremente. Então, aqui querem determinar o momento em que Jesus deve ser morto. Vamos fazer algo depois da festa, quer dizer, quando passou tudo, então vamos prendê-lo. Mas Jesus quer coincidir justamente o momento da sua paixão com o momento do sacrifício do cordeiro no templo para a Páscoa do sumo sacerdote. Isto quer dizer, porque não é segundo os critérios a morte de Jesus, é um ato voluntário para poder dizer, com a minha morte eu dou a vida. E não a vida biológica, essa já não foi dada, mas é a mesma vida de Deus. É quando no Evangelho de João, Jesus entregou o Espírito, claro, o sentido de expirou, morreu, mas é o sentido de que, do momento que ele morre, quer dizer, a sua morte é para que nós tenhamos a vida, então ele nos dá aquilo que dá a vida, que é o Espírito de Deus. Então, ele entrega o Espírito na hora da morte para dizer, agora sim, nós viveremos a mesma vida de Deus. Então, Marcos começa simplesmente isso. Começa com os sacerdotes, ou, digamos, a cúpula do Sinédrio que decide, temos que dar um fim a Jesus, mas não agora. E segue a unção em Betânia, que é do versículo 3 até o 9. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo, e quebrando o frasco, derramou-o sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si.
Para que esse desperdício de perfume? Pois poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuí-lo aos pobres. E a repreendiam. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a aborreceis? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhe o bem. Mas a mim nem sempre tereis. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, onde quer que venha a ser proclamado o evangelho em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Este é um texto interessante. Lucas não coloca a unção em Betânia. Os outros colocam. Mateus, Marcos e João colocam. Lucas coloca bem antes uma unção de uma mulher que vem, unge os pés do Senhor, enxuga com seus cabelos. Mas aqui, a unção, Jesus diz, para que esta unção? Esta unção será para ungir o seu corpo, quando morto precisava. Quer dizer, os judeus costumavam ungir o corpo com perfume e sepultá-lo. Tanto que não vai dar tempo, quer dizer, quando Jesus morre, já está ficando, digamos, no horário de começar o sábado. Então, está se chegando às 6 da tarde, quando o sol se põe e começa o sábado, não se pode ter trabalho. Então, eles têm que ir rapidinho. Quer dizer, José de Arimateia já vai pedir a Pilatos a licença de tirar o corpo de Jesus, porque o corpo ele já estava morto, quer dizer, Pilatos ficou admirado, porque as pessoas não morriam na cruz de imediato. Às vezes demoravam, uns 2 dias até, porque até que o pulmão não tivesse mais estrutura para respirar. E então eles, com receio de que alguém roubasse os corpos, porque crucificado, alguém podia tirar depois o corpo e levar e cuidar das chagas. Então o que eles faziam? Eles quebravam as pernas dos crucificados, porque dizia, quero ver se alguém te levar, de qualquer jeito você não vai escapar vivo. E Jesus já estava morto, quer dizer, então Pilatos ficou admirado com isso. Mas José de Arimateia vai, quer dizer, coloca lá qualquer coisinha, porque não daria tempo de fazer o serviço direito. Então fez aquele serviço meia boca, quer dizer. Então, como é que eu posso dizer isso aqui? Todo o esforço de José de Arimateia, depois de Nicodemo, segundo João, não pode dizer que é meia boca, mas ele não teria como fazer um serviço completo. Por isso Jesus está dizendo, ela está ungindo o meu corpo para a sepultura. Quer dizer, nossa, mas ainda vai demorar um pouquinho, né? Quer dizer, até ele vai ter que tomar vários banhos até chegar esse momento. Mas é interessante também a analogia de falar do desperdício. Então, nardo puro era um perfume caro e se comprava como se fosse uma essência para se produzir perfume. Quer dizer, significa que ela quebrou, foi a essência do perfume para vender por 300 denários. Um denário corresponde a uma jornada de trabalho, quer dizer, aquilo que uma pessoa precisava para garantir o seu alimento. 300 denários, poderíamos dizer que seria o dinheiro gasto em um ano. Tá certo? Quer dizer, some aí o quanto você ganha por dia e some o quanto você ganha por ano, dizer assim, custaria esse perfume que essa mulher jogou, digamos, na cabeça de Jesus, que poderia ser vendido e dado aos pobres. Mas qual seria, diga assim, isso é um prejuízo, né? Gastar um perfume desse é um grande prejuízo. Qual seria o maior prejuízo? Quer dizer, é o próprio Jesus. Um homem jovem, tá certo? Bem de saúde, poderia viver muitos anos, dar a sua vida, fazer tanta coisa, e a morte dele, é como diz, é um prejuízo. Como é que um jovem desse, sarado, com tantas qualidades, vai morrer já? Isso não é um desperdício? E, ao mesmo tempo, quer dizer, nós podemos fazer analogia, o preço do perfume, mas a própria vida de Jesus, que é um desperdício. Quando alguém morre jovem, diz, nossa, podia fazer tanta coisa mais. E o que significa esse gesto de ungir, digamos, a cabeça de Jesus? Os outros vão falar dos pés, mas vamos ficar no texto de Marcos. Então, o que significa essa unção? Quer dizer, esta mulher provavelmente colocou tudo o que ela tinha,
ela ofereceu a Jesus. Porque se era 300 denários, quer dizer, com aquilo ele iria ganhar fazendo perfume para toda a vida, quer dizer, para ganhar o seu sustento. Agora ela já não tem mais nada, porque o que ela tem, ela oferece a Jesus. E Jesus, quer dizer, no evangelista Lucas, a mulher, ela vem e chora. Chora e lava os pés de Jesus com suas lágrimas, se enxuga com seus cabelos. Quer dizer, claro, vamos dizer assim, mas aquela de Lucas não está no contexto da paixão. Está num outro contexto. Porém, João, Marcos e Mateus colocam nesse contexto. Quer dizer, Jesus recebe a unção para a sua sepultura, e podemos dizer que a unção melhor que Jesus recebe é colocar toda a nossa vida, digamos, à disposição dele. Quer dizer, olha, já que você é uma vida que se perdeu, que se desperdiçou, a minha vida é para que esse desperdício possa ter, digamos, uma amplidão da sua dedicação através da minha dedicação, me consagrando, quer dizer, me oferecendo a ti. É uma reflexão bem piedosa, mas que poderá nos ajudar. Quer dizer, como posso eu, como esta mulher, de ser até ofendida por esse gesto, mas Jesus percebeu, ela está colocando toda a sua vida para mim. Quer dizer, é um desperdício, quer dizer, a vida dela podia ser um grande dom, e Jesus acolheu este dom da vida desta mulher. Aí tem Judas. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ao chefe dos sacerdotes para entregá-lo a eles. Ao ouvi-lo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Por que será que Judas vai logo depois da unção em Betânia entregar Jesus? Lembre-se uma coisa, o Evangelho nunca chama Judas de traidor, o chama de entregador. É aquele que entregou Jesus. No evangelista Mateus, quando tem essa decisão de fazer algo com Jesus, quer dizer, os sacerdotes estão confabulando como vai prender Jesus, Judas está ali. E depois da unção de Betânia é que Judas vai dizer, quanto vocês querem para que eu entregue? Eles vão dizer, então, um preço, 30 moedas de prata. Por que tem que ter esse episódio da unção em Betânia? E Judas? Porque ele vai trair Jesus. Judas representa todos os zelotas, ou todos aqueles que esperavam que Jesus cumprisse o seu papel de Messias, na perspectiva do Messias que liberta politicamente o povo de Israel da dominação romana e coloca o povo de Israel no poder, na hegemonia, para reinar sobre todos os povos. Era essa a expectativa. Então, Judas percebeu que Jesus, ele tinha popularidade, era uma pessoa que as pessoas admiravam. Judas tinha convicção de que Jesus era o Messias, era o Cristo. Mas só não entendia porque ele estava enrolando. Então, qual era a intenção de entregar Jesus? É para que Jesus tomasse uma lição. Quer dizer, eu entrego Jesus. Aí os sacerdotes dão uma bronca nele, diz, escuta aqui, você veio aqui para quê? Para assumir o seu papel de Messias ou ficar enrolando? Então Jesus iria levar uma prensa e logo então tomaria a postura de fazer o que eles esperavam do Messias. Só que a expectativa de Judas foi frustrada. Quer dizer, Mateus é que coloca um remorso em Judas. Quando ele percebe que Jesus vai ser levado para a casa de Pilatos, quer dizer, Judas sabia, ele vai morrer. E o que eu fiz? Quer dizer, podemos dizer que Judas pode representar todos os precipitados que fazem as coisas segundo os seus critérios pessoais, sem considerar os outros. Então, eu que acho que é isso e faço segundo o que eu acho. Não quero escutar a opinião dos outros, o que interessa é a minha opinião.
E por isso, porque não aberto ao diálogo, porque se fosse mais aberto, os outros diriam, não, nós todos fomos traidores. Porque quem traiu Jesus? Só Judas? Se todo mundo fugiu na hora que ele foi preso, abandonaram Jesus sozinho. Pedro, que devia ser o primeiro a dar a vida, foi o que negou 3 vezes. Então, diante disso, eles podiam dizer, olha, você entregou, tá certo. Podemos dizer que, em graus de culpa, é o mais culpado. Mas todos nós fomos traidores. Então, porque ele não tinha esta abertura, quer dizer, segundo Mateus, ele se enforcou. Mas Marcos não conta esses pormenores. Simplesmente que ele vai, quer dizer, o cara é o Messias, agora um perfume caro desse. Ao invés de dar para os pobres, quer dizer, o evangelista João vai dizer que ele era ladrão, ele não estava pensando nos pobres, estava pensando em, quer dizer, igual nossos políticos, quanto eu vou tirar para mim desse bolão? Quer dizer, então ele ficou revoltado com isso e por isso foi entregar Jesus e dizer como esperar o momento oportuno para isto. Aí vem os preparativos para a Páscoa. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, os seus discípulos lhe disseram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Entenda que a Páscoa, o cordeiro, tá ok? Enviou então 2 dos seus discípulos e disse-lhe, ide à cidade, um homem levando uma bilha de água virá ao vosso encontro. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa. O mestre pergunta, onde está a minha sala, em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará, no andar superior, uma grande sala arrumada com almofadas. Preparai-a ali para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade. Acharam tudo como lhes fora dito e prepararam a Páscoa. No começo da nossa reflexão, nós dissemos que esta casa, justamente, era a casa do pai de Marcos, do autor do Evangelho. Quer dizer, é nesta casa que os discípulos vão preparar, digamos, a Páscoa para celebrar, digamos, a ceia judaica. Há um escritor que diz o seguinte, o Evangelho de Marcos é digamos, é a narração da paixão de Jesus com uma introdução de 13 capítulos. Então, os 13 capítulos de Marcos são a introdução e o Evangelho é a paixão. É o capítulo 14 e 15. E aí, durante a celebração da Páscoa, é que Jesus revela, ao cair da tarde, ele foi para lá com os 12. E quando estavam à mesa, comendo, Jesus disse, em verdade vos digo, um de vós que come comigo há de me entregar. Começaram a ficar tristes e a dizer-lhe um após o outro, acaso sou eu? Ele, porém, disse-lhes, um dos 12 que coloca a mão no mesmo prato comigo. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Então, alguns dizem, está vendo, Judas não tem salvação mesmo. Melhor para ele não ter sido nascido. Quer dizer, isto é a função de quem ocupa, existem profissões, aquelas mais sinistras, tem uma sinistra no sentido estranho. Por exemplo, tem uma profissão que o homem tem que colocar os estercos na boca para sentir o gosto e saber se ele está realmente bom para fecundar ou não a terra. Imagine você que colocar estrume de vaca na boca para sentir o gosto. Quer dizer, era melhor não ter nascido que ter essa profissão. Compreende? Existem coisas que são difíceis de assumir. Há coisas que dizem, nossa, isso aí não serviria para mim. Então, é claro, que função difícil esta de ter que entregar Jesus. Quer dizer, qual foi a razão pela qual Judas entregou? Podemos então dizer, o evangelista João
tem uma grande raiva de Judas. Nossa, ele trata mal Judas. Tá certo? Então, quer dizer, ele era um ladrão, egoísta, quer dizer. Mas, por outro lado, quer dizer, pensemos, Judas, um que tinha uma perspectiva de libertação através da luta armada. E Jesus seria aquele que teria condições de liderar esta luta armada. E não o fez. Então, mas Jesus revela, como disse, um de vocês vai me trair. Quer dizer, todo mundo pensa, bom, é claro, quer dizer, vai me entregar. Que trair, a traição, quer dizer, em menos ou maior grau, é de todos os discípulos. E esse fato de dizer que põe a mão no prato comigo, segundo alguns, quando uma pessoa colocava a mão, quer dizer, tinha que se esperar o momento para o outro colocar a mão, não se fazia tudo de uma vez, para não ter um choque, quer dizer, uma falta de respeito. Então, acredita-se que possa ser aquele que não tem educação, que não respeita o horário, o momento do outro e já quer avançar. Quer dizer, mas isto, quer dizer, são para você saber que existem pontos de vista diversos. E, em consequência disso, aqui não tem nenhuma manifestação de Judas, nem o mestre sou eu, simplesmente está dizendo, quer dizer, Jesus, ele sofre, quer dizer, está sofrendo, você vê o quadro da Santa Ceia, que Leonardo da Vinci pintou, que está lá em Milão, você vê aquele Jesus com os braços abertos, é justamente o momento em que Jesus diz, quer dizer, ele diz para todos, um de vocês vai me trair, quer dizer, todos ficam de 3 em 3, porque ele faz aquela, quer dizer, é este momento de que Jesus diz, um de vocês vai me entregar, tá certo? E depois disso tem o que nós chamamos a instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu e distribuiu-lhes, dizendo, tomai, isto é meu corpo. Depois tomou um cálice, dando graças, deu-lhe e todos de beber, e todos dele beberam. E disse-lhe, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Ou até aqui nenhuma novidade, quer dizer, a instituição da Eucaristia, quer dizer, para nós, vamos dizer assim, o corpo de Jesus, quer dizer, a consagração, digamos, quando fazemos a consagração da hóstia, quer dizer, é o momento em que Cristo é crucificado. Tanto que, antigamente, quando os padres sabiam disso, né? Nem todos sabiam, quando eles pronunciavam essas palavras, isto é o meu corpo, eles faziam como uma batida de martelo. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Esse é o momento em que Jesus é crucificado. No momento que dizia do sangue, ele dizia como imaginando o sangue que vai fluindo do corpo, vai saindo do corpo. Então, teria que ser, este é o cálice do meu sangue, quer dizer, acompanhando esse ritmo, porque é o sangue de Jesus que verte na cruz. Para esse momento ali da Eucaristia, a última ceia que ele antecipa o que vai ser a sua entrega, tá certo? Aqui não tem simplesmente essa expressão do sangue que é derramado por muitos. Depois a Antonieta tem os artigos que ela publicou do Timothy que explica um pouco essa questão. Aí depois vocês perguntem para ela que ela faz recordar onde é que está. Mas esse em favor de muitos deu polêmica na igreja uns 10 anos atrás, porque nós usamos a expressão porque que é derramado por vós e por todos. E alguns dizem, no Evangelho de Mateus e Marcos fala muitos. E porque vai dizer todos, então ficou, em alguns lugares, por exemplo, na Espanha, ele diz que é derramado por muitos. Eu, você, alguns amigos nossos mais íntimos, nossos familiares, aqueles que a gente tem se dá bem, que o resto está fora. Quer dizer, muitos somos nós e os nossos, né? Mas, assim, é a Epístola de São João que vai dizer que não é em muitos, mas de todos. Quer dizer, Jesus não morreu por alguns, mas morreu por todos. Então, por muitos, sim, mas por todos. A igreja, então, por que diz, então, por todos? Porque não consideramos só um texto da paixão, quer dizer,
A consagração é uma combinação de todas as três versões dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também da epístola de São João, da primeira epístola de São João, que diz que ele morreu não só em resgate de muitos, mas de todos. Até aqui vocês estão entendendo, estão acompanhando? Qualquer coisinha levanta a mão dizendo, ei, para lá que eu não estou entendendo nada. Depois, então, quer dizer, você tem. Jesus fala, quer dizer, anuncia que ele sabe que alguém vai entregá-lo, quer dizer, isso ele está comovido, quer dizer, está emocionado. Mas mesmo assim, ele entrega, quer dizer, institui a Eucaristia e depois vai falar de outro drama, quer dizer, tem um drama e tem outro. Depois de terem cantado o hino, existem todos os chamados salmos, ou chamado Hillel, são os hinos que se cantam numa ceia judaica. Saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quer dizer, o que é esse escandalizar-se? Nós já falamos aqui ou não? A palavra escândalo significa pedra de tropeço. Então, é uma pedra que a pessoa, quando ela bate, cai. Então, quer dizer, atrapalha o seu itinerário, quer dizer, e esta pedra, quer dizer, interrompe a sua caminhada. Então, escandalizar-se significa perder o rumo para onde se ia. Quer dizer, então você fica escandalizado e perde o foco. Quer dizer, nossa, mas se a pessoa que deveria ser testemunho, ela faz isso, então, quer dizer, será que o caminho que eu estou é verdadeiro? Será que eu não estou sendo iludido, enganado? Entende? Então, Jesus diz que eles vão se escandalizar. Por que vão se escandalizar de Jesus? Porque, ainda que Jesus explicou para eles o que é o seu messianismo, na cabeça dos discípulos está o messianismo conforme todos esperavam. Então, o escândalo vai ser o choque da realidade. Quer dizer, eu não falei para vocês que ia ser assim? Quer dizer, não falei que eu seria preso? Então, vocês vão ficar escandalizados e dizer, poxa, é mesmo o que ele falou, era isso, mas nós achávamos que chegaria uma hora que não ia ser aquilo. Sabe quando a gente espera uma coisa, que os outros dizem que não, mas a gente espera que na última hora mude? Quer dizer, então, esse escandalizar-se. E Jesus disse, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. E aqui entra uma questão que vai ter tantos comentários, tantos assuntos. Por que Jesus vai se encontrar ressuscitado com os discípulos na Galileia e não em Jerusalém? Mateus e Marcos vão insistir. Depois de tudo que tudo passar, vocês vão para a Galileia, nos encontraremos. É lá que nós vamos, então, vamos ter o encontro final, o fechamento de tudo isso. Lucas e João vão fazer o encontro em Jerusalém. Aí fica uma pergunta. É na Galileia ou foi em Jerusalém? Embora João coloca uma aparição, a terceira foi na Galileia. Mas as duas primeiras aparições de Jesus foram em Jerusalém. Justamente no cenáculo, quer dizer, nesta casa onde Jesus celebrou a última ceia. Quer dizer, e qual é o sentido de voltar para a Galileia? Quer dizer, por que Jesus está dizendo para se encontrar com ele na Galileia? É para dizer, quer dizer, que vocês vão entender, quer dizer, após a ressurreição, eles vão refazer todo o itinerário de quando tudo começou para ver com a nova ótica. Quer dizer, eles só vão entender tudo o que se passou vendo depois da ressurreição. Quer dizer, é com o evento da ressurreição que vão fazer uma retrospectiva desde o primeiro instante, quando o mestre diz, vem e segue-me. Entende? Quer dizer, é uma forma de dizer, vocês vão entender o sentido da ressurreição refazendo a leitura da história a partir desta minha doação integral da vida. Depois ele diz, então, mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Pedro lhe disse,
Ainda que todos se escandalizem, eu não farei. Pedro tem uma convicção de que ele sabe o que ele quer. E não podemos dizer que Pedro seja mentiroso. Tá certo? Agora a gente canta, da noite da mentira. Dizia mentira pelo fato de que dizia que não conhecia Jesus e conhecia. Mas Pedro estava convicto, e ainda que todos se escandalizem, eu não. Quer dizer, eu sou o melhor de todos. Eu tenho a força. Em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Quer dizer, Marcos é o único que fala que o galo canta 2 vezes. Os outros falam, o galo vai cantar uma vez. Quer dizer, 2 vezes aqui é para dizer, para Pedro ter certeza de que isto foi dito para ele. Quer dizer, antes que o galo cante. 2 vezes. Uma para você ter certeza de que o que eu te disse está acontecendo. E a outra é para afirmar essa certeza. O que significa negar 3 vezes? Ou afirmar 3 vezes? Quando uma pessoa diz 3 vezes a mesma coisa, ela quer dizer, é esta a minha real convicção. Depois disso, não há mais dúvida. Tá certo? Quer dizer, então, 3 vezes, quer dizer, é absolutamente o que eu penso, é o que eu acredito, é o que eu defendo, e não se, como diz, e não se fala mais nisso. Por isso tem que ter as 3 vezes. Agora, aqui, para mim foi uma descoberta da espiritualidade paulina, porque foi um teólogo paulino que, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: Pedro não é uma pessoa má, mas Pedro representa as pessoas que acreditam que os propósitos humanos, sem o auxílio da graça, podem chegar a bom termo. Por que Jesus disse que ele não vai ser capaz de manter a palavra? Porque se Jesus ainda não nos deu o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que em nós faz com que cumpramos tudo aquilo que Jesus nos transmitiu, nos ensinou, como é que Pedro vai fazer isso sem o Espírito Santo? Então Jesus está simplesmente advertindo ele. Quer dizer, isso, podemos assim, poderia estar subentendido, mas ele não entendeu. Quer dizer, você, em outro texto paralelo, vai dizer, agora não, mais tarde sim. Mais tarde você ainda vai confirmar a fé dos seus irmãos. Uma vez convertido, o evangelista Lucas vai dizer. Que em Lucas tem até um diálogo mais ampliado. Jesus vai dizer assim, Pedro, Pedro, você sabia que Satanás me pediu que eu te triturasse, te peneirasse como trigo? Eu, porém, rezei para que a fé não desfaleça. Tu, porém, uma vez convertido, confia a fé dos teus irmãos. Quer dizer, é uma aprovação de fé, porque aí Pedro representa os propósitos humanos em auxílio da graça. Sim, estou disposto. De repente, mostra aqui, como diz São Paulo, eu faço o mal que não quero. E o bem que eu quero não consigo. Por quê? Quer dizer, só o propósito humano sem a graça não consegue, não chega a ter. Então, Pedro representa o quê? O humano sem o auxílio da graça. Então, você diz que dará a vida por mim, mas hoje você vai negar antes que o galo cante. E o cantar do galo é anúncio de um novo dia. Quer dizer, você me negou nessa noite, era noite quando Pedro nega, mas o galo canta anunciando mais um dia, uma nova aurora, você poderá, digamos, de fato, dar vida pelo Mestre. Ele, porém, reafirmou com mais veemência, mesmo que tivesse que morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. Tá certo? Aí vão para o Getsemane. E foram a um lugar cujo nome é Getsemane. Que ele disse a seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se.
Então, Marcos quer enfatizar a paixão, quer dizer, o drama. Angustiar-se e ficar apavorado. E disse: a minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. Podemos dizer que Jesus estava muito tenso. Tá certo? E indo um pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele a hora. E dizia: Abba, ó Pai. Quer dizer, típico do Evangelho de Marcos, qual é uma característica de Marcos? É citar termos aramaicos. Lembram várias passagens? Quando ele ressuscita a filha de Jairo, que diz, Talita cum. Quer dizer, Marcos quis enfatizar a palavra que Jesus usou. Talita cum. Quando cura o surdo-mudo, ele vai dizer éfata, quer dizer, abre-te. O cego que Jesus curou da saída de Jericó até Jerusalém chamava Bartimeu, quer dizer, na verdade, era filho de Timeu, que em aramaico diz Bartimeu, não é o nome dele, mas é o termo aramaico. Os filhos de Zebedeu, eles chamam de Boanerges, quer dizer, filhos do trovão, porque eram pessoas. Então, aqui nós temos, quer dizer, um evangelho que gosta, um evangelista que gosta de dar termos aramaicos. Tá certo? Quer dizer, embora escrito em Roma para um público ou outro, mas fazia questão de lembrar os termos usados por Jesus. Abba, ó Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. É claro que, quer dizer, São Jerônimo faz uma comparação. Claro, os padres da igreja têm muitas formas de, às vezes exageram, às vezes nos engrandece. Ele diz assim, existe um cálice que alguém bebeu e depois ficou fora de si e tirou toda a roupa. Foi Noé. Noé, depois da arca, plantou a videira, descobriu a uva e já aprendeu a fazer vinho, era do vinho bom, bebeu, gostou, bebeu, depois tirou toda a roupa e começou a dançar. Então, São Jerônimo diz, vejam, o cálice que depois Noé se arrependeu quando ficou sabendo que fez um escândalo e que o filho debochou dele, que por isso amaldiçoou o filho, enfim. O cálice que trouxe uma vergonha grande. Então Jesus diz assim, e Noé ficou nu. Ele disse, Jesus vai beber desse cálice e como Noé, quer dizer, ele vai estar nu na cruz. Porque na cruz ele foi despido de todas as suas vestes. Quer dizer, a humilhação total. Mas esse cálice, quer dizer, e ele disse uma vez para os discípulos, quer dizer, o que significa beber quando os filhos de Zebedeu, Tiago e João disseram, queremos que o Senhor faça para nós um pedido. Atenda um pedido nosso. E qual é o pedido? E quando o Senhor estiver na sua glória, um esteja à direita e o outro à esquerda. Aí Jesus disse, vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Sim, de fato sereis. Mas quem vai estar à minha direita e à minha esquerda, na minha glória, é o Pai quem decide. Eles não sabiam o que estavam pedindo, certo? Por quê? O momento da glorificação é justamente o momento em que Jesus morreu na cruz. E quem estava do lado dele? 2 ladrões. Esses que o Pai escolheu para estar no momento da glória. Por isso dizem, eles não sabiam o que estavam pedindo. Mas depois vocês vão, quer dizer, beber do meu cálice, vocês beberão. Quer dizer, beber do cálice é justamente assumir, quer dizer, as consequências de uma responsabilidade. Quer dizer, Jesus tem a responsabilidade maior para ele é esta, é dar a sua vida. Mas, como ele é humano, como nós, então mostra que ali está difícil. E pede ao Pai, se é possível, que esse cálice fosse sem que ele bebesse. Quer dizer, olha, essa responsabilidade bem que poderia ser para outro. Mas não tem outro. Não teria como ser outro. Quer dizer, há coisas que você tem que fazer. Aliás, o que é nosso, se não fizermos, ninguém vai fazer.
Certo? Afasta de mim este cálice, porém, não o que eu quero. Eu tenho uma vontade humana e queria que ela fosse feita, mas o que tu queres, quer dizer, mas a vontade divina, quer dizer, a vontade humana submetida à vontade divina. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro: Simão, estás dormindo? Não foste capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, uma coisa, o espírito está pronto, quer dizer, a ideia fixa tem. Eu sei que eu quero isso, mas na hora de pôr na prática, quer dizer, a fragilidade humana, quer dizer, a gente sabe, não, é bom, vai fazer uma cirurgia, não, vai ser ótimo, é simples, é isso, isso, isso. Mas quando você diz, mas sou eu que vou, aí você tem dúvidas. Então, este receio, este medo, quer dizer, Jesus cobra de Pedro pelo menos 1 hora. Vigiai e orai. Lembram a vigilância? Começamos antes de estudar a paixão segundo Marcos, o que ele diz sobre a vigilância. Então, vigiai quer dizer, estai atento aos momentos, passo a passo dessa paixão. Quer dizer, o que Jesus cobra é um momento de solidariedade. Ele está sentindo só. Quando a pessoa vai passar por uma cirurgia de risco, vocês já devem ter conhecido pessoas ou devem ter passado por uma situação como essa. Você sabe o que significa isso. E por mais que as pessoas não possam fazer nada, mas uma presença, uma palavra, quer dizer, ajuda. É como dizer, a gente precisa segurar na mão de alguém, mesmo que a gente sabe que está difícil, mas esse segurar na mão, esse toque solidário, é uma força que não se dá para medir a grandeza dessa força. Então, Jesus cobra disso. Quer dizer, então, o que é o vigiai? Podemos dizer que o vigiai, além de estar, contemplar passo a passo da paixão, mas o vigiai é não perca as oportunidades de ser solidário. Quer dizer, este é o sentido do vigiai. Não é uma coisa terrificante, meu Deus. Não, não é isso. Vigiai quer dizer, não perca a oportunidade de fazer o bem. Se você tem, faça. Não perca nenhuma delas. Nenhuma. Nem adie. Nem deixe para depois. Quer dizer, este é o vigiar. Quer dizer, nossa, eu não posso deixar passar em branco uma oportunidade como esta. E para isso é preciso também oração. Por que a oração? Porque quando não temos força, a gente vai pedir a Deus, me dê essa força que está faltando. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, quer dizer, as ideias estão uma boa, mas a carne é fraca. Tá certo? E afastando-se de novo, orava dizendo a mesma coisa. E ao voltar, de novo encontrou-os dormindo, pois os seus olhos estavam pesados de sono. É natural. Claro que o sono, quer dizer, bebia-se 4 taças de vinho. O vinho daquele tempo era muito mais forte do que o vinho de hoje. Não dava mais sono. Então, e já à noite, quer dizer, depois de uma jornada, trabalhando, preparando, quer dizer, natural que estivessem com sono, mas o que Jesus não quer é que nós deixemos, quer dizer, que o sono domine sobre o nosso propósito de vida. E não sabiam o que dizer. E vindo pela terceira vez, disse-lhes: dormi agora e repousai. Basta. A hora chegou. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o meu traidor, quer dizer, o meu entregador, está chegando. Então, quer dizer, agora é o momento de encarar a dura realidade. E imediatamente, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com a multidão, trazendo espadas e paus da parte dos chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos. O seu traidor dera-lhe uma senha, dizendo: é aquele que eu beijar. Prendei-o e levai-o bem guardado. Então logo chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, e o beijou.
Eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tomando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Aqui não diz quem foi, mas João vai dizer que foi São Pedro. Jesus, tomando a palavra, disse: Como a um ladrão saíste para prender-me com espadas e paus? Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. Mas é para que as Escrituras se cumpram. Então, abandonando, fugiram todos. Este versículo 50 diz assim: Foi a única vez que os discípulos foram unânimes numa questão. Ninguém discordou do outro, todos fugiram, todos foram do mesmo acordo. O 51, que nós já comentamos também no início, um jovem o seguia e a sua roupa era só um lençol enrolado no corpo. E foram agarrá-lo, ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. A tradição diz, este provavelmente é São Marcos, porque só ele conta esse episódio, provavelmente era ele que, saindo depois que Jesus entrou com os discípulos, celebrou a ceia, foi embora. Ele, curioso, pegou só o lençol que estava na cama e foi atrás, agarrou. A tradição nos diz isso. Mas, se você pegar a profecia de Amós 2:12, o que diz Amós? Quando chegar o dia do Senhor, aquele dia, o mais corajoso fugirá nu. O mais corajoso dentre os homens. Então, será que também Marcos não está querendo dizer que com a prisão de Jesus começou o dia do Senhor? Aquele dia, como cantava na sequência da missa dos defuntos. Dias ira, dias ila. Quer dizer, aquele tremendo e glorioso dia começa com a prisão de Jesus. Tá certo? É claro que é interessante também observar. Na ressurreição de Jesus, quando as mulheres chegam ao túmulo, está lá os lençóis dobrados e um jovem. Não fala um anjo, fala um jovem estava lá e conversou com as mulheres. Então diz, é como se este jovem, que estava só enrolado no lençol, fugiu nu, é para dizer um sinal da liberdade. Quer dizer, vão prender Jesus, mas ele vai fugir nu, quer dizer, ele vai ser livre. A ressurreição é uma libertação. Quer dizer, pode ser também este sentido. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e todos os chefes do sacerdote, os anciãos e os escribas estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e, sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontraram. Claro. Qual é o motivo da morte? Não é qualquer coisa que tenha feito de errado, mas era a sua popularidade. Ou, não sua popularidade, porque Jesus não se importava com isso, mas era o seu ensinamento que questionava e apontava as contradições. O Evangelho de João vai dizer que Jesus não honrava o dia de sábado e esse foi um dos motivos pelos quais ele foi condenado. Deu um novo sentido para o sábado. Voltando para o texto de Marcos, pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes, não eram convincentes. Quer dizer, ele falou que vai destruir o templo. Mas, como diz, vai destruir o templo e vai reconstruir em 3 dias. Quer dizer, não dá para levar isso a sério. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer, eu destruirei esse templo feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro. Não feito por mãos humanas. Mas
nem quanto a essa acusação o testemunho deles era congruente. Quer dizer, não tinha motivo. É interessante, voltemos a João. A paixão segundo João é maravilhosa. Ela é, talvez, essa glorificação. Quando o sumo sacerdote interroga Jesus sobre o que ele falava, sobre o que ele fazia, o que é que Jesus diz? Por que você não pergunta, não é melhor perguntar para os outros? Porque perguntando para mim, digamos, eu poderia até inventar alguma coisa. Coisa que ele não faria. Então, para vocês, já que vocês querem estar convencidos do que realmente eu disse e fiz, pergunte para aqueles que me escutaram. Eles vão dar testemunho, quer dizer, aí vocês vão ter certeza, porque foram eles que estão falando do que viram e ouviram. E vem um soldado e dá uma bofetada em Jesus. E quando Jesus diz, se eu errei, diga onde foi que eu errei. Se não, por que você me bateu? Essa pergunta Jesus está fazendo para o soldado ou está fazendo para nós? Se eu errei em qualquer ensinamento meu, aponte os erros dos meus ensinamentos. Se não errei ensinando, por que vocês querem me matar? Quer dizer, a questão fizeram a Jesus, ele devolve. Quer dizer, é uma questão de uma inteligência fina. Você está me perguntando sobre o que eu ensinei, eu pergunto. Por que vocês querem me matar? Porque me bate. No fundo é isto. Quer dizer, não tendo razão, simplesmente Anás vai dizer, leve para o Sinédrio confirmar a minha sentença, que quem decide é Anás, o velho, não aqui em Marcos. Aqui é o Sinédrio que decide. Mas é Anás que diz, ele tem que ser morto. Virem-se para arrumar um argumento. Quer dizer, já saiu da casa de Anás a sentença final. O Sinédrio só vai endossar e entregar para Pilatos. É ele que tem que condenar. Então aqui diz, não tem razão, mas é preciso tem que ter uma justificativa. Não pode simplesmente, vamos matá-lo porque estamos com inveja. Ou porque não concordamos. Que diz, Pilatos sabia que o entregaram por inveja. Quer dizer, essa inveja devia ser bem estampada na cara deles. Levantando, então, o sumo sacerdote no meio deles, interrogou a Jesus, dizendo, nada respondes? O que testemunham contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou de novo, és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Essa é uma pergunta irônica. Quer dizer, para os judeus, ninguém pode ser filho de Deus, no sentido estrito da palavra. Mas essa pergunta, como se diz? Porque Jesus, pelo seu ensinamento, quer dizer, para quem acompanha o Evangelho de Marcos, vai encontrar esta resposta. Lembra que o Evangelho de Marcos é Evangelho de Jesus, Cristo, Filho de Deus. Quer dizer, então, e aqui está justamente a pergunta. És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Quer dizer, todo ensinamento de Marcos é para que cheguemos a essa conclusão. Agora, é o sumo sacerdote que está perguntando para ele. Afinal, você é isto, digamos, que está escrito em todo esse evangelho? Jesus respondeu, eu sou. Que sempre ocultou, não queria que os outros soubessem, agora está dizendo, sou eu. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, então, rasgando as suas túnicas, disse, que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouviste a blasfêmia, o que vos parece? Todos julgaram-no réu demônio. Quer dizer, qual foi o motivo? Ao dizer eu sou, o que significa eu sou? É o nome de Deus em hebraico. Jesus pronunciou o tetragrama. Só o sumo sacerdote podia pronunciar esta palavra
uma vez por ano, quando ele entrava no Santo do Santo e invocava o nome de Deus, pedindo perdão pelas culpas do povo de Israel. E Jesus disse publicamente, quer dizer, quem dizia o nome de Deus era considerado uma blasfêmia, a pessoa podia ser até apedrejada por isto. Jesus então diz, sou eu, quer dizer, Marcos mostra, quer dizer, Jesus revela que ele é Deus diante de todos. E por isso diz, bom, já que é assim, precisa mais alguma prova, quer dizer, do nosso ponto de vista, da nossa lei, é réu de morte. Então precisa ser morto. E aí começa já algumas, digamos, algumas torturas menores. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a esbofeteá-lo e dizer, passa uma profecia. E os criados os esbofeteavam. Aí vem agora, para concluir o capítulo 14, a negação de Pedro. Quando Pedro estava embaixo, no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se aquecia, fitou e disse, também tu estavas com Jesus Nazareno. Ele, porém, negou, dizendo, não sei nem compreendo o que dizes. Lá no Vaticano diz que assim nasceu a diplomacia vaticana. Com essa resposta, não sei, não compreendo o que dizes. Foi com esse versículo de São Pedro. Ele, porém, negou, dizendo, e foi para fora, para o pátio anterior. E o galo cantou. Quer dizer, em Marcos, logo depois da primeira negação, já tem um canto do galo para dizer, olha, lembre o que eu te disse. Quer dizer, como disse, esse cantar podia ser uma dica, muda de ideia. E a criada, vendo, começou de novo a dizer aos presentes, este é um deles. Ele negou de novo. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro, de fato, és um deles, pois é Galileu. Ele, porém, começou a maldizer e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe havia dito, antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Então, este primeiro, digamos, capítulo da paixão, dessa dramatização, quer dizer, como se diz, como é frustrante a gente ter um propósito e não consegui-lo levá-lo adiante. Quer dizer, por causa do limite humano. E logo o capítulo 15 diz, logo de manhã, quer dizer, Pedro negou, era noite. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, e, manietando a Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. E aqui levam Jesus com as mãos amarradas. Para dizer, agora você não tem mobilidade. Você está realmente... As algemas daquele tempo era amarrar as mãos. Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Respondendo, ele disse, tu o dizes. E o chefe dos sacerdotes acusavam de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo. Nada responde. Vê quanto te acusam. Ele, porém, já nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Quer dizer, por que Pilatos ficou impressionado? Porque, geralmente, quando existia uma acusação, existia uma resposta, quer dizer, aquela briga, aquele barraco. Jesus não tinha essa postura de responder, de fazer um debate, sabe? Aquele xingando de cá, xingando de lá. Essa impressão, diz, nossa, por que ele não responde? Quer dizer, sempre é um espetáculo, quando 2 pessoas brigam em alguns lugares, o povo gosta de ver a briga, né, para ver quem é que vai xingar mais, quais são os títulos de honra que vão trocar um para o outro, mas é que Jesus não responde. Quer dizer, isso causa impressão a Pilatos. Aqui, quer dizer, Marcos não entra muito em detalhes. Ele simplesmente narra o fato. Veja, por exemplo, no Evangelho de João, quando Jesus é interrogado
por Anás, o sogro de Caifás. Quer dizer, Anás que teve toda uma geração de filhos. Quando os filhos de Anás já não podiam mais ser sumo sacerdote, já tinha esgotado o tempo, então ele colocou o genro. Era Caifás. Mas quem mandava ainda era o velho Anás. E Jesus diz assim: pergunte para aqueles que estavam comigo, ou por aqueles que me escutaram. O evangelista João coloca isto no meio da negação de Pedro. Quando Jesus diz, pergunte para aqueles que me escutaram, lá fora Pedro está negando. Se Jesus levou uma bofetada dentro, lá fora ele levou outra. Porque se Pedro estivesse lá dentro, dizia, então, você que escutou, eu nem conheço esse homem. Quer dizer, Marcos, embora dramático, é mais sintético. Então, o que diz? Por ocasião da festa, eu lhe solto um preso que pedisse. Ora, havia um chamado Barrabás. Quer dizer, Bar é filho, Abá é pai. Barrabás, quer dizer, Barabá, quer dizer, é o filho do pai. Jesus não é filho de pai, então quer dizer, ele tinha o mesmo, digamos, é como se fosse um jogo de palavras. Vocês querem o filho do pai ou o filhinho de papai? Tem uns que fazem essa brincadeira, né? Preso com outros amotinadores que, numa revolta, haviam cometido um homicídio. A multidão, tendo subido, começou a pedir que eles fizessem como sempre tinha feito. Pilatos, então, perguntou-lhes, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo para que pedisse que antes lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhe de novo, que farei de Jesus que dizeis ser o rei dos judeus? Eles gritaram de novo, crucificam. Disse-lhe Pilatos, mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência, crucificam. Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e depois de fazer açoitar a Jesus, entregou para que fosse crucificado. Quer dizer, não tem interrogatório, quer dizer, a coisa foi rápida. Não tem toda a questão de Mateus, que a mulher de Mateus, de Pilatos, chega e diz, por favor, não te envolva com esse justo. Durante essa noite, teve pesadelo por causa dele. Quer dizer, tem toda uma negociação de Pilatos com relação a querer persuadir o povo como diz, de deixar que Jesus fosse livre. O Evangelho de João é interessante porque o centro da paixão de Jesus, quer dizer, a passagem central, está a coroação de espinho. A coroação de Jesus. E se vocês olharem o rosário antes dos mistérios novos, os 15 mistérios, 5, 5, 5. Qual é o mistério central dos 15 mistérios? É a coroação de espinho. Porque Jesus, de fato, era o rei dos judeus. Só que numa monarquia falida, digamos assim. Ele era descendente de Davi. Quer dizer, e Pilatos vai tomar por esse lado, quer dizer, ele é inimigo do Império Romano, porque se não é um rei constituído por Roma, um que se proclama rei, quer dizer, está se colocando contra Roma. E esse é o argumento final, quer dizer, no Evangelho de João, qual é o momento que Pilatos se convence que Jesus deve ser condenado? Porque ele faz um jogo, diz, mas eu vou crucificar o vosso rei. E o que é que o sumo sacerdote responde? Nós não temos outro rei a não ser César. Quer dizer, e aí é chamado a grande apostasia. Por quê? O único rei do povo de Israel é Deus. Vamos lá para Gedeão, o livro dos Juízes. Gedeão, que foi aquele que não tinha qualificação, mas Deus o escolheu para ser líder do povo, para libertá-lo da invasão dos amonitas, um desses povos. Ele, então, quando foram
Ele venceu, queriam levá-lo para ser rei. Ele falou, não, não, não. Não posso ser rei. O único rei é Deus. O único rei de Israel é Deus. Se ele concedeu a monarquia, foi por teimosia do povo. Mas o rei é Deus. E se o sumo sacerdote diz, nós não temos outro rei a não ser César, significa que Deus já não é mais o rei deles. E Jesus não é Deus encarnado? Esse que foi coroado de espinho. Quer dizer, a parte central do Evangelho de João é a coroação de espinho. Quer dizer, depois, qual é a placa que vai estar na cruz? O motivo da morte. Quer dizer, o Pilato vai dizer, ele morreu porque era o rei dos judeus. É o motivo, quer dizer, ele morreu por ser o rei dos judeus. Porque o povo rejeitou o seu rei e assumiu o rei de Roma. Aí aqui vem em seguida a coroação de espinho. Os soldados o levaram ao interior do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a impuseram e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiram nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as suas próprias vestes. Quer dizer, a flagelação, quer dizer, era um momento anterior, quer dizer, então existe a flagelação e existe a coroação de espinhos. Então, é o momento central, por quê? Quer dizer, Jesus, não foi esta a discussão, quer dizer, a visão do seu reinado, tanto que em João você vai ter esse diálogo. Mas você não é rei? Jesus diz, sim, eu sou rei, mas meu reino não é daqui. Então Pilatos pensou, tá doido. Se meu reino fosse desse mundo, os meus súditos haveriam de lutar, mas o meu reino não é daqui. Quer dizer, que rei é este? Vai então o caminho do Calvário e levaram-no fora para que o crucificasse. Requisitaram um certo Simão Cirineu, que passava por ali, vindo do caminho, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e Rufo. E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer o lugar da caveira. Quem são esses Alexandre e Rufo? Não são de Amparo, não? Será que não era de Conceição? O que tudo indica? Quando Paulo escreve aos Romanos, ele manda saudar esse pessoal. Significa que em Roma, que tinha uma grande, digamos, um grande contingente de judeus da Palestina que estavam ali, né, porque com a destruição do templo, muita gente se debandou, vendo que isso aqui vai... E muitos foram para Roma. Acredita-se que esse Alexandre Rufo, quando Marcos escreve, diz, e era, quer dizer, sabe quem foi que levou a cruz? Foi Simão, que é o pai de Alexandre Rufo, esse que convive conosco aqui na comunidade. Porque São Paulo saúda esse Alexandre. Quer dizer, pode ser que seja outro Alexandre, tudo é hipótese. Deram-lhe vinho com mirra, que ele não tomou. Quer dizer, a mirra ou fel, né? Temos mirra, fel, tanto os dois são ervas amargas. Era uma forma de anestesiar. Se você bebe, o povo já está sofrendo, quer dizer, uma forma de anestesiar o corpo da pessoa que já está, vamos dizer, quase que dilacerada. Mas Jesus não quis tomar. Para dizer, não aceito anestesia. Certo? Quer dizer, ele assumiu. Quer dizer, também nessa hora, quer dizer, o que adianta mais algum enfeite? Então o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber com o que cada um ficaria. Só João que vai dizer que tem a túnica, que vai ter o sorteio,
eles não vão querer cortar a túnica, porque é tecido de uma costura só. E aí, para entender isso, tem que voltar lá quando o reino de Israel foi dividido. Porque para Jeroboão assumir o reino, o profeta pegou um tecido, rasgou em 12 partes e disse: 2 partes é o reino do sul, você vai ficar com 10 partes. Rasgou para dizer que houve uma ruptura no reino de Israel. E a veste de Jesus não se reparte, porque o que Cristo ensinou, não existe divisão. Talvez nós estamos divididos, né, nós cristãos. Mas o que Jesus ensinou não é para ser dividido. Era a 3ª hora, quando o crucificaram. Quer dizer, a 3ª hora, quer dizer, 9 horas da manhã, por volta das 9 da manhã. E acima dele estava a inscrição da culpa, o rei dos judeus. Quer dizer, qual é o motivo da morte? Quer dizer, rebelou-se contra o Império Romano, sei lá, cometeu algum crime contra isso. Não, era o rei dos judeus. Quer dizer, a culpa dele é isso. Nasceu o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Sem nenhuma detalhe. Quer dizer, Marcos é bem sintético. Os transeuntes injuriavam-no, manietando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo em 3 dias e edificas, salta-te a ti mesmo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, não salta. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si, como os escribas, diziam: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E até os que haviam sido crucificados com eles o ultrajavam. Quer dizer, todo mundo fez a humilhação na cruz, sem dizer nada. A hora sexta, hora terça, 9 horas da manhã. Hora sexta, meio-dia. Tanto que hoje eu fiz uma crítica. Não é crítica, imagine, quem sou eu para fazer uma crítica? Mas eu falei, quem foi à missa hoje, que diz que o filho do funcionário que vai de Cafarnaum pedir a Jesus que venha a Cafarnaum curar seu filho, e Jesus diz: vai, teu filho vive. Aí os seus funcionários, enquanto diz: teu filho vive, que horas foi? Aí o lecionário coloca: por volta da 1 da tarde. Isto não quer dizer nada. Não interessa o horário do tempo, mas ele deveria dizer a hora 7ª. Porque a hora 7ª é a hora da plenitude. A samaritana se encontrou com Jesus ao meio-dia. A hora sexta. O número 6 é um número incompleto. Quer dizer, esse encontro com a samaritana ainda não está completo. Quer dizer, vai ser quando se consolida o encontro com Jesus. Aí sim, é chegada a hora. Então, a hora sexta, quer dizer, ao meio-dia, esse aqui é melhor assim, ó, o horário, porque todos esses horários têm um sentido simbólico. A hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Hora 9ª é às 3 horas da tarde. Jesus deu um grande grito, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Quer dizer, Marcos coloca a forma aramaica, Mateus coloca a forma hebraica. Eli, Eli, lama sabachthani é em hebraico. Eloi, Eloi é a forma aramaica. E aqui é interessante. Por quê? Olha só. Que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ao ouvirem isso, disseram: eis que ele chama por Elias. O que tem a ver? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ele está chamando por Elias. Este é o Salmo 22. Jesus recitou esse salmo por completo. Por quê? Por que se chega à conclusão que ele está chamando Elias? Quer dizer, tem que ter muita capacidade de investigação. No Salmo 22,
meu Deus, por que me abandonaste? Se deixaste redimir de meus inimigos. Ó Senhor, clamei por vós na minha angústia. Tem uma parte do Salmo que ele diz: porque tu és o meu Deus desde o ventre materno. Em hebraico, tu és o meu Deus. Então vai ser assim: Eli é meu Deus. Meu Deus és tu. Eli, Atá. Presta atenção. Eli, meu Deus, Atá, és tu. Depois, desde o ventre materno. Mas entender ele falando Eliatá. Eli, meu Deus, Atá, és tu. Entenderam ele falando Eliatá. E quer dizer, Elias vem. Por isso que disseram, ele está chamando Elias. Mas não estava dizendo Elia, tá. Não tem Marana, tá? Senhor, vem. Elia, tá? Quer dizer, Elias vem. Não. Eli, tá. Não Elia, tá. Então, diz, ele está chamando Elias. Vejam se Elias vem descendo. Jesus, então, dando um grande grito, expirou. Ah, não, eu pulei Eis que ele está chamando Elias. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre e, fixando numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: deixai e vejamos se Elias vem descer. Jesus, então, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Mas essa é outra simbologia. O que é o véu do santuário? Era a cortina que separava o santo do santuário. Quer dizer, este é um lugar restrito, somente o sumo sacerdote pode entrar nele. Quer dizer, com a morte de Jesus, agora todo mundo tem acesso a Deus. Não somente o sumo sacerdote. E o centurião, que se achava bem de frente dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Quer dizer, o que levou o centurião a chegar a esta conclusão? Lembram que Pilatos ficou impressionado e quando Jesus era acusado, ele manteve a calma, no sentido, não debateu. Quer dizer, Jesus ao morrer não deve ter, porque provavelmente nessa morte deviam chacoalhar-se na cruz, né, as pessoas. Quer dizer, isso é uma coisa natural, né? O corpo devia, como se diz, é uma morte violentíssima, então o corpo reage de forma violenta. Jesus, no entanto, como o cordeiro levado ao matadouro, não abriu a boca. E este centurião, quer dizer, Marcos está querendo dizer, está vendo? Um como vocês, um romano, que viu esse momento, ele viu esse romano, chegou à conclusão que Jesus era, de verdade, o Filho de Deus. Nós falamos que o Evangelho de Marcos apresenta um itinerário em que nós vamos reconhecer Jesus como Cristo. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, não diga para ninguém, quer dizer, ali é um primeiro passo. O segundo é este, até ao Calvário, até a cruz, quer dizer, vendo que Jesus morreu na cruz, o modo como morreu, nós vamos entender que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Certinho? Bom, estamos já no último trechinho, vai dar tempo de acabar. E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe, entre elas Maria Madalena, mãe de Tiago, o menor, e de Josete e Salomé. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galileia, e ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. Marcos deu esse destaque. Os discípulos fugiram, mas as mulheres estavam lá.
E já chegada a tarde, sendo dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, comprando um lençol, desceu, enrolou no lençol e o pôs num túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de Josete, observavam onde ele fora posto. E assim se conclui, claro, bom, foi um tempo, acho que não perdido, né? Deu pelo menos para refletirmos um pouco. Será o Evangelho do Domingo de Ramos desse ano. Então, pelo menos alguma coisinha você já pode até pedir para o padre lá. Deixa eu fazer a homilia hoje que eu estou preparado para isto. Tá certo? Alguma pergunta? Fala, Marcos. Boa noite, Frei. Alô? Alô? Agora estou ouvindo. Sim. Boa noite, Frei. Eu só tenho uma pergunta só, porque me chamou a atenção que ali no capítulo 14, quando Jesus vai para Getsemane, né? E ele convida justamente Pedro, Tiago e João. São os mesmos que ele convida para transfiguração. Então, eu queria saber se tem alguma relação, se é dessa da sua glória com esse momento. Vejam, são esses momentos. Primeiro foi quando Jesus vai na casa de Jairo para, digamos, ressuscitar sua filha. Ele não quis que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Então, alguns acreditam que eles fossem, digamos, a nata dos 12. Quer dizer, são dos primeiros discípulos, quer dizer, se você diz, mas cadê André? Os primeiros discípulos que Jesus chamou foi André e Pedro, Tiago e João. Mas a razão seria qual? Pedro, quando Jesus disse que indo para Jerusalém ele iria sofrer a paixão, Pedro é aquele que disse que Deus não permite uma coisa dessa. Pedro repreende Jesus, porque, como disse, isso frustra a ideia messiânica de Pedro. Quer dizer, como é que você vai para Jerusalém para ser morto? E é sempre, quer dizer, nos 3 anúncios da paixão, quer dizer, o primeiro anúncio da paixão, Pedro repreende Jesus, e Jesus chama ele diante de todo e repreende Pedro. Atrás de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Quer dizer, o teu pensamento não é o que Deus quer, e sim o pensamento dos homens. Então você tem que ir atrás de mim, quer dizer, porque não é para longe de mim, mas é atrás de mim, quer dizer, você vai caminhar atrás de mim, aprendendo como as coisas devem ser. E justamente os filhos de Zebedeu queriam o quê? Os 2 lugares na glória. Eles buscavam um privilégio. O reino de Deus não é privilégio, não é regalia, é serviço. Então, era preciso que esses estivessem mais perto para poder entender. Quer dizer, já que vocês pensam desse jeito, eu quero mostrar a vocês como as coisas são. Entende? Quer dizer, existe? Não, é porque eles eram a nata dos 12, então Jesus queria sempre mais próximo. Eu sou desse parecer, que por serem os que mais manifestaram, quer dizer, uma visão completamente distinta daquela que Jesus apresentava, ele queria que de perto eles entendessem o que é o messianismo de Jesus. Ok? Mais alguém? Diga, Alba. Frei, o momento que Jesus teve um alívio no Getsemane foi o momento que ele queria a companhia, queria o auxílio ali dos que estavam com ele? Foi aquele momento de alívio? Quer dizer, alívio não teve, né? Ele estava muito angustiado. Ele queria a presença, porque assim, é aquela história. Uma vez me disseram assim, se um dia você tiver diante de uma pessoa que está agonizando, e ela dizer para você, por favor, não deixe eu morrer, não deixe eu morrer, e morrer.
Quer dizer, o que você podia fazer por ela? Ele não podia fazer nada, mas o fato dela ter alguém para poder dizer isso já é um alívio, entende? Quer dizer, uma vez encontrei uma freira, eu era ainda jovem ainda, e até adolescente, porque era vocacionado, e fui na casa das irmãs Cabrini, que tinha uma freira que não enxergava, que não, como diz, não ouvia, era cega, surda e muda. E ela só tinha uma mão, ficava assim. Então, as irmãs até falaram assim, não vamos lá não, porque não dá para poder conversar com ela, ela não vê, não enxerga. Aí eu fiquei curioso, que eu nunca tinha visto uma cega, surda e muda. Então, sabe, esses... Aí eu falei, mas eu queria ver como que é. E ela estava com a mão assim, eu fui lá e catei a mão dela. Ela ficava assim, só com a mão. Aí eu comecei a apertar a mão dela, ela apertou a minha mão. Eu apertei a mão dela, ela apertou a minha mão. Aí ficamos assim, só nesse... É claro, eu não sabia o que, mas ali para mim foi uma grande experiência. Eu falei, não dissemos nada, mas nos comunicamos muito. Porque quando foi na hora de ir embora, ela ficava assim, ó. E ali para mim foi uma grande experiência. Assim, mesmo quando a gente pensa, não posso fazer nada, mas desse nosso nada, fazendo alguma coisa, Deus tira tudo. Então, assim, o mínimo, quer dizer, então, tanto, quer dizer, na pastoral da saúde, se insiste muito. Fala para os familiares, vá ver sua mãe. Não, mas ela nem me conhece mais, está com Alzheimer. Vá. A sua presença pode irradiar alguma coisa que ela possa captar sem que você perceba. Quer dizer, não se pode dizer não vou. Quer dizer, não é só o visual. Quer dizer, existe algo que transcende só os sentidos físicos. Então, acho que assim, Jesus sabia, quer dizer, não tem jeito, mas pelo menos esta presença solidária. Mais uma pergunta. Quando nós pecamos, nós nos assemelhamos a Judas? Ajuda? Através do pecado? Não, depende, né? Uhum. Quer dizer, porque assim, o pecado de Judas, eu diria assim, o pecado maior de Judas foi não confiar que o amor de Jesus era maior que a covardia dele. Tá certo? Porque assim, como ele se fechou muito em si, e, quer dizer, e não conseguiu, quer dizer, perceber que era amado, ou por causa disso, quer dizer, nossa, como dizer, ele se desesperou. Então, quer dizer, nós nos assemelhamos a Judas quando traímos o projeto de Jesus em nossa vida. Aí sim. Não quando temos falhas corriqueiras, mas assim, no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, quer dizer, o que realmente nós escolhemos de Jesus para a nossa vida. Quer dizer, certas exigências que Jesus faz de nós. Quer dizer, quando nós fugimos, nos assemelhamos a Judas, nos assemelhamos a Pedro. Tá? Nesse sentido, sim. Mas qualquer outros pecados, tá com raiva do outro, querer dar um tapa na cara, não, isso não. Certo? Certo. Obrigada. Nada. Sim. Zé Valdir, corintiano, tá feliz porque venceu o time dele. Pode falar, Zé Valdir. Ou a tecla errada. Boa noite. Muito bom. Nós estamos muita gente aqui, só que nós estamos com problema técnico aqui hoje, porque choveu bastante e estamos com problema técnico, né? Mas tem aqui, nós estamos em 10 pessoas. Que bom. Nós não ouvimos a pergunta, tá bom? Nós não ouvimos a pergunta, tá bom? Nós não ouvimos a pergunta. Deixa ele falar, pelo menos. Desligaram o microfone e agora não estamos escutando nada mesmo.
Zé Valdir, o microfone está desligado. Qualquer coisa também você pode colocar, digitar Liguei apenas. de novo. Ah, ótimo, agora sim. É um lugar que tem muita mulher, fala todo mundo ao mesmo tempo, né? Aí fica difícil. Entendeu? Já estão jogando até pedra. Mas eram elas que estavam lá diante do sepulcro. Elas que estavam lá diante do sepulcro. Mostra para eles. Obrigado, boa noite. O pessoal está preparando o lanche aqui agora, ó. Tá bom. Tá certo. Então, perguntar uma coisa depois. Então, boa Páscoa para vocês. Nos encontraremos depois. Está marcado para vocês. Nos encontraremos depois. Está marcado para vocês. Nos encontraremos depois. É 26 de maio, não é isso? Ah, não, 28 de abril. Boa noite. 28 de abril está marcado o nosso próximo encontro. Então, até lá. Frelme. Eles estão falando ainda, né? Não sei. Eles já estão confraternizando. É. Então, a gente, quando ouve a leitura dessa parte, eles falam Simão, Cirineu, né? Não é Cireneu, da cidade de Cirene? Mas essa é uma questão de tradução. Porque, às vezes, você Não, pode porque fazer... eu estava olhando aqui, está escrito Cireneu mesmo, com E, e o pessoal fala Cirineu. É porque Inclusive, eles dão nome para as pessoas de Cirineu. não, Cirineu quer dizer como baiano, entende? Da Bahia. Ou amparense. Como que é? Amparense, diz amparense? Ou amparano? Que nasce em Amparo. Amparense. É amparense. Porque vamos ver como está lá. Só Aqui no Marcos está Cireneu. Diga qual é o capítulo. Não, o versículo. É na hora que ele está ajudando Jesus. Sim, eu já acho aqui, para lá. Vamos ver o que diz. Vamos Está dizer. Cireneu mesmo. Eu acabei de ver. Está no caminho da cruz, Frei. É que eu estou aqui. Marcos 15, o caminho da cruz. Sim, Versículo 20 e 21. isso, 20, 21, né? Vamos ver o que está escrito aqui. É. Então, versículo 20? 21? Kai hote elexais auto. 21, Frei. Ah, E levou- Kai garosin Requisitaram certos demona. Cireneu. Então, no grego seria kyrenaion. Kyrenaion. Uhum. K-Y-R. Então seria mais I, né? Seria si com I, não C. Cirineu. Cireneu ou Cirineu? Vejam, olha, digamos Frei, assim, ela está falando da sílaba, da segunda sílaba, não da primeira. tá. É Cireneu. Assim Isso. falaram porque ele era natural de Cirene. É que é o seguinte, não, é isso que eu quero dizer o seguinte. A letra eta em grego, escrito, se diz E. Então, Cireneu. É. Mas, no grego, digamos, bizantino, o eta é I. Então, você pode dizer Cireneu. Então, as duas estão certas. Está Isso. muito bem. Está muito bem. Um priorizou a fonética e outro priorizou. Porque se você pega no grego a palavra eleison, É. nós pronunciamos conforme os bizantinos. Porque senão seria eleison, não eleison, seria eleison, porque é Dois. elei e é um eta, eson. Entende? Entendi. Essa briga até hoje entre os clássicos e os modernos.
Então, porque às vezes eu vejo escrito em Cireneu e às vezes eu vejo Cirineu, então, por isso que eu perguntei. Acho que Cirineu é melhor. Com I, Com mais I. fácil, pela fonética é melhor mesmo. Porque, portanto, o E, o outro, quer dizer, muitas coisas se traduziam pela pronúncia moderna. Uhum. Quer dizer, que não era moderna, porque eles já diziam que naquele tempo já se falava assim. Você tem grafias escritas lá no São Pedro, em grego, e que quem olha fala assim, mas está mal escrito isso. E de repente diz, não, porque o povo falava desse jeito e quando escreveu como criança, que escreve, Certo. né, elas escrevem conforme escuta. Então, elas escrevem homem com I, né? Homem. Tudo bem. Ok, Obrigada. de nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, uma boa noite. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada, viu, Frei Almir? Que maravilha. Boa noite. Boa Obrigado. Boa noite. noite. Dia 28. noite a todos. Abraço. Boa. Grande abraço. Muito obrigada.